Jesus é alguém que mostra que existe uma esperança, ele quer me trazer vida. Aí ele olhava os cristãos e via assim, o que esses caras estão fazendo? Será que eles seguem esse mestre que eles falam que seguem? Então, isso trazia uma confusão para ele. Então, olha para o mundo, olha para a igreja, olha para o cenário que nós temos hoje, e o que está acontecendo no nosso meio? Será que a questão da falta de temor, de viver no temor do Senhor, não é um dos motivos da gente ver tantos escândalos? Recentemente, o Bei Wong, nós estivemos com ele, né? Ele faz um coach com os pastores aqui no Brasil, e essa rede de coach, ela nos ajuda a ficar alerta com várias coisas, a respeito da igreja, a respeito dos pastores, a respeito das missões. E uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. Ele falou sobre a Willow Creek, uma baita igreja, acho que 20 mil membros, e o pastor principal, ele foi afastado por assédio às suas ajudantes, secretárias, pastoras, enfim. E é um cara super, assim, tem uma projeção, tem sucesso na sua, entre aspas, profissão. Ele era um espelho para outros pastores, inclusive para o pastor Bei Wong. Ele falou, mas o que aconteceu? Que a trevas tomou conta do coração desse pastor. E não são só pastores, irmãos. São pais de família, são membros da igreja, são cristãos que estão aí proclamando o nome de Jesus, mas por algum motivo o coração não foi tratado, o coração não está cheio do temor do Senhor. Então a gente quer incentivar que a igreja ande no temor do Senhor. E por isso nós vamos mais uma vez hoje enfatizar sobre viver o temor do Senhor, mas não como algo conceitual, algo prático, amém? É possível, irmãos? Vocês estão aí? Como é que a gente pode viver esse temor na prática? Não é uma pergunta boa? Eu lembro que uma vez eu estava... Era um condomínio de luxo, e meu amigo quis me mostrar o campo de golfe, a gente foi lá, eu não sei jogar golfe, mas ele quis mostrar o campo lá. Tinha até uns coreanos que estavam fazendo umas apostas, tal, e eu fiquei numa mesa de uma turma ali, obviamente eu era o mais pobre da roda, mas eles começaram a falar várias coisas, e aí começou aquela brincadeirinha, né, usando o nome de Deus. Aí eu fiquei meio quieto, assim, já falei, estou no lugar errado, né? E meu amigo falou assim, ele é pastor. E aí tudo se volta para aquela figura na mesa, né? E aí um cara que parecia ser bem... uma personalidade bem interessante, assim, um cara bem tranquilo, brincalhão, mas parecia ser um rapaz, assim, bem sucedido na profissão. Ele falou para mim assim, minha mãe sempre falou que eu tinha que ter temor do Senhor. Ela era uma católica fervorosa, e tudo que eu fazia, ela fala, tenha temor do Senhor. Não, porque tem que ter temor do Senhor. E aquilo lá esturricou a orelha dele, e até hoje ele fala que ele não entendeu o que era temor do Senhor. E eu vejo como faz diferença quando a gente entende o que é o temor do Senhor. Não só entende, mas a gente vive no temor do Senhor. Na semana que nós falamos sobre isso, nós falamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temos inteligência, nós precisamos pensar, raciocinar, nós precisamos tomar decisões, e a base da sabedoria está em temer o Senhor. Todos nós oramos por sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas, né? Sei lá, escolher a faculdade que você vai cursar, se você tem que mudar dessa empresa para aquela, se você vai avançar para esse caminho ou não. Tudo isso envolve sabedoria. E aí a Bíblia vem e põe um selo nisso, fala assim, o princípio da sabedoria, se você quer ser sábio, ande no temor do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque no temor do Senhor, nós vamos entender que nós estaremos andando de acordo com a vontade dEle. Nós não vamos andar de acordo com o curso que o mundo aponta. Aqui é o caminho certo. Não, nós vamos andar aonde o Senhor quer que a gente ande. E eu vou enfatizar, irmãos, Israel, o povo escolhido de Deus no passado, porque agora nós somos enxertados, amém? Nós fazemos parte da aliança. Mas antes era só os judeus. E esse povo de Israel, eles pecaram contra o Senhor. O coração deles começaram a se endurecer. Eles se tornaram obstinados. E isso travou aquela vida de temor que eles tinham antes, quando eles exaltavam Deus como Deus. Tudo começou lá com Abraão, e Abraão ouviu Deus falando, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. E aquilo foi um passo de fé, foi um passo de temor. Ele obedeceu a Deus. Olha que engraçado, presta atenção.
Adão e Eva, o começo da humanidade, eles pecaram contra Deus porque desobedeceram ao mandamento de Deus. Abraão começou uma caminhada a respeito da aliança, a respeito de um povo que estaria andando lado a lado com esse Deus, que receberia do amor de Deus, e ele fez isso o quê? Na obediência, ouvindo a palavra de Deus. Então, irmãos, você vê que a questão do temor, ela está na história inteira da Bíblia. Ou as pessoas caíram por falta de temor, ou as pessoas foram exaltadas por temerem a Deus. Temor, irmãos, é como se fosse um medo, entre aspas, de pecar contra Deus, mas por amor a Deus, por respeitar quem Deus é, por saber quem Deus é. Quando a gente sabe, todos nós estamos suscetíveis a um erro, mas no nosso coração, como alguém que tem um relacionamento com Deus, a gente não quer errar. Por quê? Porque eu quero ser perfeito, porque eu quero aplauso das pessoas? Não, porque eu sei que tem um Deus que zela por mim, um Deus que me ama. E é exatamente por esse amor que já foi demonstrado pelo sacrifício de Jesus, o único Filho de Deus, é que nós não queremos pecar contra esse Deus. Deus, irmãos, Ele é santo, Ele é justo, Ele é glorioso. Acho que a Lica, na oração dela, falou isso, né? Se nós pudéssemos fazer tantos elogios para Deus e falar tudo que Deus é, a gente ficaria a eternidade inteira falando. Obviamente, me faltam alguns adjetivos, tal. Adjetivos? Substantivos? Adjetivos? Vamos voltar para a escola, né? Faz bem. Faz tanto tempo que eu não estudo essas coisas. Faltam adjetivos para falar sobre Deus. Mas Deus, Ele é infinitamente bom. Deus é infinitamente misericordioso, Ele é infinitamente bondoso. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o nosso pior e conhece aquilo que Ele planejou para nós, que é o nosso melhor. Então Deus, Ele é completo. E aquele que teme a Deus não quer pecar contra Deus. Quando você ama muito uma pessoa, quando você tem uma admiração especial por alguém, você quer tomar todo cuidado para não ofender aquela pessoa, não é verdade? Por exemplo, você é pequenininho, você admira os seus pais, você não quer falar palavrão na frente deles, você não quer fazer bagunça. Lógico que você vai apanhar se você fizer, mas não é só por isso, é porque você não quer desobedecer seus pais. Ou, sei lá, você casou e de repente você tem a sua esposa, o seu marido, você não quer fazer mal para essa pessoa, porque ela faz parte de você. Ela é uma extensão sua, ela é algo que Deus colocou na sua vida para te impulsionar. Então você tem todo o cuidado, ou deveria ter. E assim, eu creio que é com Deus, irmãos. Antes do temor vem o amor por Deus. O amor e o temor, eles vão caminhar juntos. O amor e a obediência vai caminhar junto, o amor e a fé vai caminhar junto. Tudo caminha junto. A gente não pode categorizar as coisas. Esse cara é um homem de fé, mas ele tem pouco amor. Não, se ele tem fé, ele tem amor. O amor se desenvolve pela fé, pela confiança em Cristo. E o temor é a mesma coisa, irmãos. Nós também não queremos pecar, e não é só por, assim, eu tenho medo que Deus vai me castigar. Quantos já andaram assim na vida? Eu era assim antes. Eu falava, se eu errar, Deus vai vir e vai me dar uma bordoada logo na curva ali. Então eu tentava fazer tudo certinho na minha vida. Era tipo assim, a corda bamba, né? Slackline, é isso que fala? Eu não queria cair, mas eu não queria cair não para agradar a Deus, mas para não apanhar de Deus, para não tomar um puxão de orelha de Deus. Ou seja, eu não conhecia o Senhor. Então, irmãos, na nossa vida, a gente não tem que ficar lá equilibrando todos os pratos para não cair, fazendo malabarismos com medo de acontecer algo. Mas nós devemos tentar fazer essas coisas no sentido de manter um equilíbrio, de não pecar, de não ofender o nosso Deus, por saber quem Ele é. Por querer cultivar esse relacionamento de amor. Não tem a ver com legalismo, mas tem a ver com reconhecer esse amor que Ele tem por nós. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro, ou primeiro nos amou, segundo uma tradução mais arcaica, mais clássica, vamos dizer assim. Irmãos, 1 João 4, 18 a 19, ele fala, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Nós não queremos errar porque nós temos medo do castigo de Deus. Mas aí pensa no cara que vive no temor, ele não quer errar porque ele sabe que Deus o ama. E ele quer amar a Deus. É totalmente diferente. São duas situações que eu estou colocando. Uma, você vai andar, você é um pecador, eu sou um pecador, nós vamos errar, nós vamos vacilar, nós vamos ofender as pessoas, nós vamos ofender a Deus pelo simples fato de nós sermos pecadores. Mas nesse caminhar,
nós não queremos errar, porque nós temos medo do castigo. Outra opção é a mesma coisa, mas aqui nós não queremos errar porque nós não queremos ofender a Deus. Nós não queremos ferir esse amor que nos alcançou. E vocês entendem que são duas coisas completamente diferentes? Motivações diferentes. Então, uma vida de temor na prática, ela vai cuidar primeiro do seu relacionamento com Deus. E a gente começa errando aí, irmãos, porque a gente olha Deus, parece que Ele está longe, parece que Ele está distante, parece que Ele não se preocupa com a nossa vida, parece que Ele não está nem aí para o que nós estamos passando, e a gente esquece do que Ele já fez por nós. Tem salmos que falam, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Salmo 126, se eu não me engano. E fala que Deus é bom. E Deus já, se você olhar para a sua história, se você olhar para hoje, só do fato de você estar aqui ouvindo essa pregação, significa que você atravessou aquela rua sem ser atropelado, sem ninguém te assaltar. Se você foi assaltado, sinto muito, nós podemos orar por você para Deus te consolar. Mas Deus nos guardou até aqui. Isso é motivo de bênção, é motivo de alegria, é motivo de você falar, realmente Deus tem cuidado de mim. A gente esquece Deus nas pequenas coisas. E isso já começa a demonstrar que o nosso coração não tem tanto temor quanto deveria. Então, viver essa vida de temor na prática envolve trazer o Senhor em todo momento para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, para tudo, irmãos. Às vezes a gente se torna muito religioso. Eu falei, não tem nada a ver com legalismo. Se eu não orar antes de comer, Deus vai me castigar. Não, você ora porque você está grato no seu coração. Lembra o que aconteceu com Jesus? Os caras iam comer lá, os discípulos comendo, os fariseus viravam, por que esses caras não lavaram a mão? Aí Jesus não falou, é verdade, gente, vamos lá lavar a mão. Ele falou assim, cara, o que está sujo é o coração, não são as coisas exteriores, isso não é o mais importante, não é isso que vai tornar o homem impuro. Ele ia trazendo esses conceitos para mostrar, vocês estão muito vidrados na lei, não faça isso, não faça aquilo. Mas existe algo de essencial, existe algo que é primordial, e isso envolve o amor, envolve o temor. É legal falar de amor quando a gente fala de Deus, né? Porque você vê que Deus amou tanto Israel, que disciplinou Israel 40 anos no deserto. É completamente diferente da nossa perspectiva de amor. Que a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, a gente quer cobrir. A gente vê uma cena, sei lá, de uma criança desacatando uma autoridade, às vezes a gente passa a mão na cabeça, e assim vai. Né? Nós vamos alimentando as coisas, falando, não, isso é amor. Você protege tanto aquela pessoa que ela não desenvolve para a vida. A gente fala que isso é amor, mas Deus não vê isso como amor. Da mesma forma, irmãos, eu não sei como você lê a questão do temor. Às vezes a gente vai criando conceitos errados. Mas eu diria que o temor, ele é um ingrediente principal para a vida cristã funcionar nesse mundo. Sem o temor de Deus, nós não temos um testemunho. Porque a gente já vai se misturar. A gente já vai se sujar. O porco vai voltar para a lama. Então, o temor do Senhor deixa o porquinho limpinho, amém? Vocês sabem que versículo é esse, né? Bom, então vamos avançar um pouquinho nessa questão. Temor, ele vai envolver amor e obediência. Eu queria usar dois trechos engraçados, dois trechos exatamente Jesus falando com seus discípulos. Jesus ensinando nós, né, como igreja. Eu queria usar esses dois trechos bíblicos. Eles são muito curtos, mas eles são os pilares para essa mensagem. Tá? Então, fique atento ao que Jesus vai nos falar. Mateus 7, 24, é o final do quê? Do Sermão do Monte, certo? Ou do Sermão da Planície? Estou brincando, do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus ele vai concluir o seu ensinamento falando assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e o quê? E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, você vai pegar todo o seu investimento, tudo que você guardou até hoje, e você vai montar a sua casinha. Aí você vai lá, em vez de escolher a rocha, você escolhe o quê? Um banco de areia. Parabéns, você acabou de gastar todo o seu dinheiro da sua vida, porque quando vierem as tempestades, quando vierem as tormentas, isso vai abaixo. É exatamente isso que Jesus está falando. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras, ele ensinou a respeito de várias coisas no Sermão do Monte. Ele falou de oração, ele falou de hipocrisia, ele falou de tirar a trave do olho, ele falou de olhar para você antes de olhar para os outros, ele falou de amor, ele falou de juramento, ele falou muitas coisas. Inclusive ele elogiou, sabe quem? Os fariseus.
no Sermão do Monte. Ele falou, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum você entrará no reino dos céus. Aí os caras olhando assim, falaram, mas peraí, Jesus está sempre criticando esses caras. Agora Jesus, só porque os caras não estão aqui, começa a elogiar esses caras. O que eu tenho que fazer, Jesus? Aí ele conclui, quem ouve as palavras e as põe em prática. Quem ouve e pratica. É semelhante a um homem prudente. Então, irmãos, nós estamos diante do destino de Jesus. A gente sabe quem Jesus é. A gente crê, Jesus é Deus. Ele é o único Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre todo o poder e principado e sobre a nossa vida, inclusive. Jesus, ele reina. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele é Deus. E é esse Jesus que nós falamos, Senhor, nós ouvimos as suas palavras dia após dia. E nós precisamos aprender o quê? A colocar em prática. Então, esse aqui é o primeiro pilar da mensagem, amém? Aquele que ouve e pratica as palavras que Jesus ensina. E aí Jesus passou a história toda, Jesus caminhou com seus discípulos, ensinou aos seus discípulos como deveria andar um filho de Deus, ele curava as pessoas, ele amava as pessoas, ele confrontava as pessoas, e ele estava tudo nesse processo, trabalhando nos corações dos discípulos, falando assim, um dia vocês vão receber essa incumbência de fazer aquilo que eu estou fazendo. Vocês serão pequenos cristos. Vocês serão a minha igreja. Essa foi a missão que Jesus deu para os seus discípulos. E quando Jesus estava prestes a subir para os céus, a sentar à destra de Deus, ficar do ladinho do Pai, como ele queria, ele fala o seguinte para a igreja, irmãos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? Está dando para ler a letra, gente? Vocês... Sim, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É engraçado, né? A missão, a grande comissão que Jesus dá para a igreja, muitas vezes a gente enfatiza o quê? Vai, faça discípulo. Aí a gente sai pregando para Jesus para todo lado. Ah, esse cara aqui, ó. Ah, não importa se você vai na igreja ou não, aceita Jesus, amém, está no céu. Ah, você quer ser curado? Ó, em nome de Jesus seja curado. Ó, o cara foi curado, glória a Deus. E a gente vai falando um monte de coisa, vai pregando o nome de Jesus, à torta e à direita. Mas aí a gente esquece o restante. Ele fala de batizar. Batizar é assumir um compromisso com o corpo. É você falar, eu faço parte dessa família. Eu acho engraçado, né? Porque as pessoas no Brasil, eu não sei como é que são os seus amigos. Até porque vocês devem ter uma boa porção de amigos orientais. Talvez o background seja outro. Mas, basicamente, todos os meus amigos, o cara pode ser um ateu, ele acha que ele tem que ser batizado. Porque ele nasceu no Brasil, e o Brasil, você tem que se batizar, senão você não é um bom cidadão. Parece que é algo assim, né? Parece que existe essa cultura de, eu preciso me batizar. E uma vez eu perguntei para uma menina que queria se batizar, por que você quer se batizar? Ela não ia na igreja, ela não lia a Bíblia, ela não se interessava pelas coisas de Deus. Ela falou, porque dizem que é importante. Eu falei, mas por que é importante você se batizar? Porque todo mundo se batiza. Então tá fácil, né? Então o batismo, irmãos, é um compromisso. É você chegar e falar, eu creio que Jesus morreu, que ele ressuscitou, e hoje eu faço parte dessa família que Jesus construiu na terra, para levar a glória dele por todos os lugares. Então ele fala do batismo, mas muito mais, ele vai além do batismo. Não só batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinar a obedecer. O Ben Wong, ele critica muitos pastores, né? E ele fala assim, a gente é muito profissional para ensinar. A gente traz um monte de conteúdo, todas as mensagens, a gente tem um baita conteúdo, a gente fica a semana inteira lendo trechos bíblicos, fazendo associações com outros trechos, tentando achar figuras ilustrativas, tentando trazer a mensagem de uma forma que o povo compreenda, que o povo tenha também interesse, mas é tudo informação. E nós começamos a mensagem falando que temor a Deus não é informação. É um estado que está no nosso coração, de querer agradar a Deus, por reconhecer o amor de Deus. Então aqui, irmãos, quando ele fala ensinando a obedecer, não é ensinando toda a lei, não é ensinando o Novo Testamento de capa a capa, ou a Bíblia de capa a capa, mas é ensinando a obedecer. E sabe qual é o problema do ser humano? A gente não obedece. Esse é o maior problema. Na verdade, seus conflitos com seus pais é porque eles falam que eu quero que você faça uma coisa e você não faz.
O conflito que você vai ter com seu chefe é eu pedir para você fazer uma coisa e você não fez. E assim vai. A gente tem a habilidade da desobediência. Deu uma gaguejada. Da desobediência. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a natureza do homem. Essa é a natureza pecaminosa. Adão e Eva, como eu falei já no começo, eles pecaram porque eles desobedeceram ao Senhor. Então a desobediência está aqui, procurando uma ocasião para praticar a desobediência. E aí Jesus, no meio da grande comissão, ele fala, vão por todo mundo e ensine a obedecer. E obedecer ao quê? Uma doutrina da igreja? Algo que os homens criaram? Não. Ensinar a obedecer as palavras de Jesus. Então você pode sair daqui, você pode ir lá para a África do Sul, numa igrejinha, num subúrbio. Você pode ir para a Holanda, num bairro chique, encontrar uma igreja. Aqueles caras vão estar seguindo o quê? Os ensinamentos de Jesus. Se ali há uma igreja verdadeira, uma igreja que ama o Senhor, que tem temor do Senhor, eles vão estar praticando e ensinando a obedecer às palavras de Cristo. E aí nós trazemos para a nossa realidade. Como é que eu vou viver nesse temor na prática se eu não conheço o que Jesus me ensina? Se eu não ouço mais Jesus falar? Se eu não tenho meu tempo com Cristo e falo, Senhor, o que eu preciso mudar no meu coração? Qual ajuste eu tenho que fazer na minha vida, Senhor? Será que a gente fica esperando todo domingo ter uma instruçãozinha, ter uma palavra que Deus vai usar através das pessoas que estão ministrando louvor, através do pregador? A gente tem o caminho aberto, irmãos. O caminho foi aberto por Cristo. Todos nós, todos que estão aqui, têm acesso ao Pai. Todos nós temos algo no nosso coração que vai nos aproximar de Deus, vai nos impulsionar para chegar e falar, Deus, finalmente eu vou te conhecer como o Senhor é. Finalmente o Senhor vai me conhecer, vai me aproximar de Ti, vai me mostrar tudo o que eu sou. Isso é relacionamento, não é religião, isso não é ritual, isso não é mandinga, isso não é unção. Isso foi algo que Jesus conquistou para todos aqueles que creem. Um caminho aberto até o Pai. Para você se colocar diante do Pai todos os dias, se você quiser. O caminho está aberto. Você fica dependendo de um pastor, sinto muito, cara. Se depender de mim, está frito. Acabei de errar aqui o português. Eu tenho minhas falhas. Teve uma vez que um cara virou para mim e falou assim, você não está preparado para ser pastor? Eu fiquei bem incomodado assim. Realmente eu não estou, eu tenho vários defeitos. Mas o que ele entende como pastor? Será que entende como pastor que eu tenho que ficar lá, passando a mãozinha na cabeça dele toda hora, fazendo a vontade dele? Então ele tem uma péssima ideia a respeito do pastoreio. E eu pergunto, beleza? Eu pergunto, o que é, de fato, ser um pastor? E eu vou lá para a história de Pedro, que os católicos gostam de falar que foi o primeiro papa, e eu vejo Jesus falando para ele, você me ama? Então apacenta meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Então você vê que a atividade pastoral está envolvida com o relacionamento que você tem com Deus. Se você me ama, então faça isso. Obedeça. Quem era o Pedro, cara? Fala a verdade, quem era Pedro? Você gostaria de ser pastoreado pelo Pedro? Uma hora ele leva todo mundo lá para o barco, não encontra nada. Outra hora ele está cortando a orelha de alguém. Outra hora ele está brigando com fulano de tal. Imperfeito, igual eu, igual você. Mas Jesus fala assim, se você tem um compromisso comigo, se você me teme, se você quer obedecer às minhas palavras, ensina esse povo, cuida desse povo, apacenta esse povo. É simples, irmãos. Jesus ele não quer saber o quanto você conhece da Bíblia. Tem gente que cita versículo, endereço, igual eles falam, a versão, o grego, o aramaico, o latim. Mas eu falo assim, quanto disso você está vivendo? Porque a vida cristã é prática. A Dona Maria, ela pode praticar e ter uma fé muito mais saudável que eu, que preparo o sermão para o domingo, do que o pastor que está, sei lá, quantos anos na fé, porque ela vive na prática. E Jesus olha a viuvinha colocando duas moedinhas lá na oferta e fala assim, essa mulher ofertou mais que todo mundo, porque ele conhece o coração daquela senhora. Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o meu coração. A gente pode vir todo louvor aqui, fechar os olhos, espremer até sair lágrima, ou até sair sangue e falar, Jesus, eu estou aqui, ó. E isso não diz nada para Deus. A gente vai ver que tem um problema do povo judeu, irmãos, que talvez seja o mesmo problema da igreja hoje, que ela tenta impressionar Deus com os louvores, tenta impressionar Deus com a adoração,
Mas Deus está atrás de um coração contrito e quebrantado. Esse coração Deus não despreza. Certo? Isso tem a ver com temor. Isso tem a ver com ensinar a obedecer. E é difícil, irmãos, porque o caminho é estreito, certo? O caminho ele não é amplo. É como se Jesus virasse assim, ó, eu estou dando para vocês simplesmente uma função. Vão, ensina esse povo a obedecer. Mas a gente não vai, então a gente já começa errando aí, né? Jesus fala, vá, a gente fica. Jesus fala, ensina, e a gente não aprende. Então, irmãos, veja como o nosso coração precisa desenvolver temor. Como o nosso coração precisa ser quebrantado na presença de Deus. Porque a gente fala de um Deus, a gente enche a boca para falar de Deus, mas talvez a gente não conheça esse Deus. Eu não estou aqui para julgar o que você conhece ou não conhece de Deus. Eu só quero que você saiba uma coisa, conhecer não é algo meramente intelectual. Eu acho que tem pessoas aqui que podem olhar e falar assim, o Alberto é isso, porque elas andam comigo. Elas sabem que eu sou assim. Elas me viram em outras. Eu fico triste, eu estava pensando nisso, né? Teve uma vez que eu encontrei um irmão que não via há muito tempo. Aí ele deu um parecer para uma outra pessoa a respeito de mim, de um cenário de 15 anos atrás. Eu falo, mano, esse cara me conhece há 15 anos e tem uma foto minha lá de trás e fala que eu sou isso. Só que ele não me vê hoje. A não ser que eu ainda seja aquele cara de 15 anos atrás. Aí é triste pra caramba. Pode ser que sim. Mas aquilo me incomodou, porque eu falei, as pessoas às vezes trazem um estereótipo. Ah, a Shima é assim. Ah, o Boaz é assim. Não, a Lica é assim. E, passou 3 anos, 4 anos, a gente não vê mudança na pessoa, mas sabe por quê? Porque a gente não amadureceu. A gente não se relacionou mais profundamente. E a gente fica com aquele cenário superficial. Uma vez, irmãos, falando da pão, eu sei que talvez alguns não entendam, alguns podem se sentir ofendidos, alguns podem achar que eu sou louco, mas uma vez Deus me deu uma visão da pão, como se fosse um jovem crescendo usando roupa de criança. Sabe o que é isso? Imaturidade. A gente cresceu, mas a gente continua querendo usar roupinha de bebê. Já pensou, o cara vai fazer 18 anos e está usando ainda a roupa do He-Man? Vocês nem sabem o que é He-Man, né? Deixa eu pegar outra. O que tem hoje aí? Ben 10, sei lá. O Ben 10 é o He-Man de hoje? O He-Man era mais forte, né? Naruto, beleza. Pokémon, sei lá. Imagina eu pregando com a roupa do Pikachu aqui. Irmãos, então a maturidade, alcançar esse conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, ele vai exigir esse degrau, entendeu? Olha, eu conhecia Deus de um jeito, hoje eu conheço de outro. Eu me comportava de uma forma, hoje eu me comporto de outra. Isso é maturidade, isso revela que você está crescendo no temor a Deus, e isso revela que você está amando mais o Senhor. Às vezes a gente também não pode tirar uma foto de Jesus, irmãos. Você teve uma experiência com Deus, que Deus te curou, toda hora que você ficar doente, Deus vai te curar. Quem disse? Se Ele quiser que você fique ali um pouquinho na cama, refletindo na vida, dependendo dEle. Deus, ele não é um cara assim que pragmático, ó, é isso, 1 mais 1 é 2 e tal. Ele vai fazendo as coisas, ele vai planejando as coisas, ele vai te conduzindo por caminhos. Às vezes ele te leva para o deserto para ver como é que está o seu coração. E normalmente quando Deus faz isso, a primeira coisa que eu consigo enxergar no meu coração, Deus, falta temor. Porque se eu temesse o Senhor, eu não estaria nessa situação. Se eu temesse o Senhor, eu não teria dito aquilo. Se eu temesse o Senhor, eu não pensaria isso de tal pessoa. Temor, irmãos, é um ingrediente essencial para a gente obedecer à vontade de Deus. Nós falamos de Adão e Eva, da desobediência e da falta de temor. De repente a gente falou de Abraão. Abraão obedeceu por fé. Mas já parou para pensar, ele ouviu uma voz falando, faça isso, e ele fez. Esse temor é algo assim, talvez lá no fundo, é algo precioso, que ele fala assim, Deus, eu não conheço direito o Senhor, mas se o Senhor está falando, eu vou. Mesma coisa Pedro, Jesus falou, vem, ele estava lá no meio do mar se debatendo, todo mundo com medo, e Pedro falou assim, se o Senhor está falando, eu vou. Se é o Senhor que está me chamando, eu quero ir. É um passo de fé, ao mesmo tempo um passo de temor, de amor, de coragem, de tudo. Você se lança nesse relacionamento. Essa é a proposta do cristianismo. Ninguém te obrigou, ou se te obrigaram, você está aqui no lugar errado, mas ninguém te obrigou a ser um cristão. Cada um
chega e fala, toma essa decisão, não é isso que nós falamos? Nós temos que tomar uma decisão por andar com Cristo. Jesus morreu por todos, mas nem todos pertencem a Cristo, porque o coração é obstinado, porque o coração é desobediente, porque o coração não segue as palavras de Cristo. Mas a partir do momento que nós entendemos que Jesus é o cabeça, que Ele é o Senhor, que Ele reina sobre a igreja, o que nós fazemos? Nós nos submetemos a Ele. Nós vamos obedecer a tudo que Ele nos ordenou. Isso aqui é uma chave principal, sabe por quê, irmãos? Porque muitos cristãos, eles dependem dos seus líderes. Muitos cristãos têm uma expectativa a respeito do pastor, a respeito do ministro, a respeito do missionário, a respeito do profeta, e se coloca como alguém que está na audiência. O que esse cara vai me dar hoje? Aí ele abre a boca e fica esperando algo. Quero comer, estou com fome, me alimente. O caminho da fé é totalmente contrário. É você ir até a fonte. É você ir até Cristo, que é o pão da vida. É você ir até Cristo que vai saciar a tua fome e tua sede. Quando eu falo que o caminho está aberto, é exatamente isso, aberto para esse relacionamento. Então, não é uma obediência que é forçada. É uma obediência que ela tem a base em saber quem Jesus é. Então você começa a falar, peraí, Jesus, Ele morreu por mim. Então eu vou obedecer. Uma das coisas, quando eu cheguei na Pão, há muitos anos atrás, eu estava numa questão que eu precisava perdoar pessoas. Relacionamentos quebrados, eu precisava chegar, pedir perdão e precisava liberar perdão. E aí o pastor Chang pregava sobre o quê? Perdão e arrependimento. Aí eu vou colar no pastor, por favor, pastor, me acompanha, eu quero andar com você, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Não, ele é simplesmente um instrumento de Deus falando, você precisa se arrepender, você precisa perdoar, porque Deus te perdoou, e se você não perdoar, Deus não ouve as suas orações. Eu ouvi aquilo, e eu comecei a falar com Deus. Espera aí, Deus, eu quero que o Senhor continue me ouvindo, mas eu não quero perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa me machucou. E aí Jesus me fazia ver a obra dele. Eu morri por você na cruz. E eu te perdoei de todos os seus pecados. Não só esses que você já pecou, mas por aqueles que você vai pecar. E aquilo me constrangia. Eu conheci o amor de Jesus. Eu falei, se Jesus me amou, eu não posso reter o perdão. E eu fui até a pessoa que me ofendeu, e que de alguma forma eu também devo ter ofendido. E a gente não teve uma reconciliação, porque depende de duas partes, né? Mas diante de Deus, eu ouvi, me ensinaram a obedecer, e eu fui obedecer, e quem recolheu a bênção fui eu. Porque eu fiquei livre daquilo. E segui crescendo no relacionamento com Cristo. Jesus nos conduz por esses caminhos, irmãos. Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes tem que ter renúncia. Muitas vezes você vai ter que se expor. Mas isso revela uma vida prática de temor a Deus. Sabe aquele negócio? Está todo mundo pegando lá a propina, e você fala, não, não quero. Ah, você é idiota. Tá, eu sou idiota. Mas eu tenho princípio, eu tenho valor. Eu não vou andar igual vocês andam, porque isso aqui revela o quê? Falta de temor a Deus. Agora você fala isso para os caras lá, eles não querem nem saber, eles não conhecem Deus. Mas se você conhece a Deus, como o seu coração vai se comportar diante dessa situação? Você vai mostrar temor ou não? E aí nós podemos caminhar um pouquinho para outra parte, irmãos, que vai falar que um coração de temor é um coração que trata Deus como Deus. As pessoas do mundo, igual aquele cara que eu falei que estava na roda lá do povo lá no campo de golfe, ele não conhece Deus. Como é que eu vou exigir que ele tenha temor a Deus? Tem vezes que eu estou andando na rua, eu não sou muito ligado com o negócio de artista, né? E, de repente, você está do lado de um artista, o cara quer que você reconheça ele, eu não vou reconhecer, porque eu não sei quem ele é. Mesmo que fosse alguém que eu conhecesse, às vezes eu não me dobro para uma figura artística, porque, sei lá, tem o mérito dele, ou até mesmo um jogador de futebol, né? Meu pai trabalha com futebol, várias vezes eu entrava no vestiário lá, o povo estava entrando, saindo e tal, aí a galera juntava, pedia autógrafo, e eu estava lá de boa. Assim, conheço, talvez de nome, mas não conheço a pessoa em si. As pessoas têm um apego com o que é exterior, com o que é, né, momentâneo, mas com o coração ninguém está preocupado. E aí é exatamente isso. A gente conhece Deus, talvez, como a gente conhece o Neymar. De vez em quando você vê ele lá na TV, Deus você não vê na TV, né? Mas de vez em quando você vem no culto, ouve falar de Deus.
Aí você vai lá e ouve uma pregação no rádio, aí você baixa um vídeo no YouTube e assiste. Esse é Deus para mim. Mas no dia a dia, como é que está o seu relacionamento com Cristo? Essa é a diferença. A gente vê o Neymar jogando bola, vê as coisas que ele faz, às vezes a gente critica o cara, mas a gente não conhece ele. E assim é com qualquer personalidade por aí. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos passivos dos erros, todos nós temos nossos acertos, alguns têm mais sucesso nessa vida, outros menos, mas não é isso que Deus vê esse coração. Esse cara me teme. Irmãos, deixa eu ver se tem o trecho aqui bíblico. Tem. Olha esse trecho aqui, irmãos. Esse aqui é um desabafo de Deus para um profeta chamado Malaquias. Conhece esse profeta? Você pode dar o nome do seu filho de Malaquias. Eu não conheço nenhum aqui na Pão, então vai ser uma boa novidade. Malaquias, ele levou essa mensagem para o povo. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Olha que pesado. O povo de Deus ia toda hora no templo oferecer sacrifícios. Eles estavam obedecendo a lei de Moisés, eles estavam cumprindo os rituais da lei, eles estavam obedecendo a Deus. Mas Deus olhava aquilo e falou, cansei de vocês. Vocês acendem o fogo do meu altar inutilmente. Vocês esqueceram o que significa o fogo no altar. Vocês esqueceram o que significa esse sacrifício. Esse sacrifício significa morte. Cada vez que pecam, alguém tem que morrer. Alguém paga o preço. Um sangue é derramado. Ele falou, não aceitarei as suas ofertas. A gente vem em oferta ao Senhor. Mas o nosso coração está longe dele. Esse é o cenário, irmãos, que Deus colocou na Bíblia para nos mostrar que as coisas não mudam muito se o coração não mudar. É o mesmo coração que falta de temor. Continua praticando as mesmas coisas. O cara é cristão desde 3 anos. Desde que ele aprendeu a falar Jesus, ele se diz cristão. Mas o relacionamento dele não é um relacionamento de temor a Deus, porque ele não conhece a Deus. E às vezes talvez nem se importe com isso. Isso que é o pior. E Deus viu o povo dele fazendo tudo isso aí. Ele fala, não, chega, não quero mais. Quem dera viesse alguém e fechasse a porta do templo. Já pensou, você está domingão lá se arrumando, fazendo chapinha, botando maquiagem, preparando almoço, correndo, você sai, chega aqui na Pão, o templo está fechado. Que absurdo, como assim? Hoje é domingo, cadê o ministro? Cadê o pessoal do som? Cadê o pessoal do louvor? Não, Deus mandou fechar, porque Ele não se agrada da nossa adoração. Já pensou? E aqui a gente é até um pouquinho informal, imagina um judeu. O templo representava a presença de Deus. Hoje a gente sabe, por Cristo, que Jesus está em qualquer lugar, Deus está em todo lugar, o Espírito Santo se move no mundo todo. Você está no seu quarto, você pode adorar a Deus ali. Você está no banheiro, você pode adorar a Deus ali. Você está tomando banho, você pode louvar o Senhor. Mas naquele tempo você tinha que ir até o templo para adorar a Deus. Ali é como se Deus falasse, estou presente no meio do meu povo. O povo se alegrava de ir no templo. E de repente Deus fala assim, fecha a porta desse negócio. E aí você fala assim, isso é coisa do Antigo Testamento, né, Alberto? Eu falo, não. No Novo Testamento, teve uma igreja que Deus falou assim, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque você não é frio nem quente, você é morno. Deus mudou o padrão dele de adoração. Deus falou assim, esse povo não precisa me temer mais, porque Jesus já morreu na cruz por eles. Está tudo perdoado. Não. Ele quer uma coerência da nossa vida, porque o preço foi alto. Veja, a obediência, lembra que a gente falou da obediência? A obediência vem porque nós conhecemos o amor de Deus, porque nós nos relacionamos com Deus. Mas no momento que isso acontece, o nosso coração precisa ser sempre tratado, irmãos, para revelar exatamente isso, um coração que trata Deus como Deus. Sabe o que fala no Novo Testamento, irmãos? A gente pode ir para outro trecho. Esse trecho de Hebreus fala assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Existe uma adoração que é aceitável a Deus. E ele fala com reverência e temor. Por quê? Porque o nosso Deus é o quê? O que está escrito ali na tela, irmãos? Vocês estão comigo? Sim? Vai cair fogo do céu, hein? Deus é fogo consumidor. A gente fica tentando falar, o que Deus é? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é isso, Deus é aquilo. E Hebreus fala assim, Deus é fogo consumidor. Essa carta foi escrita para os hebreus, exatamente aquele contexto de saber o que é o templo,
de saber o que é temor a Deus, de saber sobre Abraão, de saber sobre a lei, de saber sobre as promessas. E quem escreveu a carta aos Hebreus falou assim, gente, é o seguinte, vamos adorar a Deus de um modo aceitável. Porque os nossos antepassados zombaram de Deus. Existem igrejas que zombam de Deus com a sua adoração. Eu espero que a Pão da Vida não seja essa igreja. Mas que a gente tenha um coração de temor para se aproximar de Deus, porque Deus é fogo consumidor. A vantagem é que hoje ninguém é morto no altar. Antigamente, né? Era mais sério o negócio. Eu fiquei pensando numa ilustração sobre os filhos de Eli. Eles morreram porque eles estavam prestando sacrifício de uma forma que não era devida. Eles estavam zombando de Deus. De Deus ninguém zomba, irmãos. Não fala isso na Bíblia? Pois aquilo que você plantar, você vai semear. Desculpa. Aquilo que você plantar, você vai semear é boa. Isso é redundante. Aquilo que você plantar, você vai colher. Certo? Você vai ceifar. Ó, pronto. Outro adjetivo, muito bom. Ou não é adjetivo, é substantivo. Tá, isso foi improvisado, irmãos. Eu sei que é. Tá mal o negócio aqui. Ainda bem que Deus é perdoador. Né? Perdoa. Bom, vamos voltar aqui. Então, veja, irmãos, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre temor de Deus, não é? A gente pode trazer várias ilustrações. Eu posso tentar provocar dentro de você algo que fala assim, realmente eu preciso melhorar meu temor a Deus. Mas você vê que é uma questão prática? É uma questão de você realmente optar a viver nesse temor? Mas eu não sabia que Deus era fogo consumidor, eu achei que Deus era amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Sim, mas Deus ele não é uma coisa só, ele é Deus, ele é complexo. Deus ele é justo, Deus ama, Deus ele vai punir o pecador, mas Deus ama o pecador. E assim vai, esse é Deus, e Deus é fogo consumidor. Isso fala o quê? Da santidade de Deus. Nós falamos no culto passado sobre temor a Deus, sobre santidade. Se você fala que tem temor a Deus, é impossível se você não busca a santidade. Irmãos, nós falhamos na santidade, a gente tem que assumir isso. Não é só porque eu estou com o microfone aqui que eu sou mais santo. A cobrança é até maior, porque é uma responsabilidade estar aqui diante da igreja. E eu conheço o meu coração, eu conheço as áreas de trevas que Deus precisa trazer sua luz. E você também sabe a respeito da sua vida. E é por isso que nós precisamos andar no temor. Buscar um coração que realmente esteja inclinado para fazer a vontade de Deus. Que não seja tardio para ouvir o que Cristo está nos falando, o que o Espírito Santo fala para a igreja. E é uma palavra que o Espírito Santo sempre vai trazer para a igreja, é sobre arrependimento. Não arrependimento porque você falou palavrão no trânsito, mas um arrependimento porque nós estamos longe de Deus, e Deus já abriu o caminho para nós. Eu estou falando muito sobre abrir o caminho, porque quero dizer assim, todos nós que estamos aqui, nós temos acesso a Deus. Você não precisa do intermediário. Aliás, o único intermediário entre Deus e os homens, a Bíblia fala, é Jesus. Então não coloque a sua fé na mão de um ser humano. Não coloque o seu comportamento na mão de alguém. Não confie naquilo que te ensinaram. Vai buscar o que Cristo quer que você aprenda. O que você pode fazer é se inclinar para Jesus e ouvir a instrução dele. Mas eu não ouço Jesus falar. Cara, tem um caminho que é infalível. Abra a sua Bíblia. Vá lá em Mateus 5, 6 e 7. Leia Apocalipse. Leia as cartas. Leia a história do povo de Israel. Você vai ver que Deus é santo. E você vai querer ser santo. Porque Deus é santo. Você fala, eu sou um cristão. Você está se associando com Cristo. Você está falando, é como se eu fosse um pequeno Cristo. Eu quero representar Cristo. Mas a gente anda longe do que Cristo fala. Então é impossível. Por isso, para ouvir Cristo, nós precisamos ir até a palavra. Esse trecho de Hebreus, ele está citando Deuteronômio 4. Ele fala assim, em Deuteronômio 4, 23, 24. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Já estava na lei. Hebreus só lembrou, ô povo, lembra? Deus é fogo consumidor, Deus é santo. E ele faz essa comparação com relação a ídolos. Qualquer coisa que a gente coloque no nosso coração, que tome o lugar de Deus, é um ídolo. E sabe qual é o lugar do ídolo? No fogo.
ele tem que ser queimado, ele tem que ser destruído. O povo de Israel pecava porque ele trazia ídolos para adorar. Ele adorava outras coisas no lugar do Criador. E Deus, ele é um Deus zeloso, como nós já vimos. Isso é uma adoração aceitável. Ele não quer que você dê um monte de dinheiro, ele não quer que você se desdobre para fazer várias coisas, ele simplesmente quer que você seja íntegro no seu coração e adore ele completamente. É um desafio, irmãos. Não é? Ou só eu tenho esse desafio? Ah, Deus é bom, eu sei que ele é bom. Ah, Deus é fogo consumidor, toma cuidado, tá bom. Mas aí na prática, como é que é meu relacionamento com Deus? É isso que vai fazer a diferença, irmãos. Eu quero dar mais um exemplo sobre que envolve temor a Deus e temor aos homens, que envolve essa questão de conhecer a Deus, porque a gente acabou de falar, né, que o coração de temor é um coração que trata Deus como Deus. E eu não vou ler trecho bíblico, mas você pode ler esses trechos que eu vou falar em 1 Samuel 13, mais ou menos. Eu vou falar a história do rei Saul. Saul, ele tinha sido colocado como rei. Sabe qual foi a primeira coisa que Saul fez como rei? Se escondeu. Ele se escondeu, ele tinha vergonha, ele parece que era um cara de boa aparência, um cara alto e tal. Ele se escondeu e o povo não achava ele. Na festa para proclamar ele como rei, ele ficou escondidinho. Só que aí o que acontece? Ele começa a ter uma evolução como rei de Israel. E Deus selecionou esse cara para ele ser um representante do povo. E aí, em determinado momento, quando ele está cercado pelos filisteus, ele estava com medo do exército e estava esperando para fazer um sacrifício. Samuel não chegava, Samuel era o profeta, esse era um ofício do profeta, do sacerdote. E ele falou assim, os meus soldados estão ficando com medo. Samuel não está chegando, Deus está atrasado. Então eu vou fazer o seguinte, para ter o favor de Deus, eu mesmo vou lá e resolvo essa parada. Vou fazer sacrifício. Eu leio essa história e fico triste, porque assim que ele fez o sacrifício, vem subindo o profeta Samuel. Se ele esperasse um segundo, se o coração dele fosse aquele coração, Deus, eu estou com vontade de fazer essa besteira aqui, porque o negócio está apertando. Você está vendo, ó, o exército está com medo, os filisteus estão se aproximando. Sabe qual foi a resposta dele para o Samuel? Ele falou assim, ó, eu me senti obrigado a oferecer holocaustos. Ele foi pressionado pela situação. Ele foi pressionado pelos homens. Mas ele não parou e falou, Deus, o Senhor é fiel. Ainda que seja aos 45 do segundo tempo, o Senhor vai nos ajudar nessa vitória. Não, ele foi lá e tentou resolver. Mas não porque ele falava assim, eu sou um cara bom e vou resolver. Mas porque ele ficou com medo dos outros. Ele tinha temor das pessoas, dos homens. E quando Samuel chegou, ele ficou louco com Saul e ele falou assim, por causa da sua desobediência, você vai perder o seu reinado, porque você desobedeceu. Ele falou assim, ó, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vamos voltar lá atrás no começo da pregação, só para não desconstruir o argumento. O princípio está no amor e na obediência. Saul começou bem. Saul foi escolhido por Deus. Saul amava Deus. Saul amava estar à frente do povo. Saul até talvez usou isso como desculpa. Não, eu quis oferecer o holocausto, porque senão Deus não estaria conosco. Mas ele era um cara, talvez, religioso. Não conhecia Deus como Deus. E quando Samuel chegou, ficou triste. Aí mais para frente, Saul foi lá, atacou os amalequitas, exterminou todo o povo. Mas o que ele fez? Deixou o rei vivo e o melhor dos gados, das ovelhas, dos bois, e levou como pretexto para o quê? Fazer um sacrifício a Deus. Usou a religião como pretexto para agradar a Deus. E não foi isso que Deus tinha mandado para ele. O que ele fez de novo? Ele desobedeceu. Veja, a desobediência, ela está totalmente alinhada com um coração que não teme a Deus. Porque se a gente teme a Deus, a gente obedece. Que é isso que Jesus falou para a gente naqueles 2 trechos que eu falei que era o pilar dessa mensagem. E aí pouparam tudo que era bom, né? Mas o que era desprezível e inútil, eles destruíram. E aí Samuel chegou e falou assim, Deus falou para o Samuel, olha o que Deus falou para o Samuel, arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Deus foi muito claro, eu fiquei triste com Saul, porque ele não me obedeceu. Já pensou? Deus olha a nossa vida, fala, pô, eu chamei esse cara para ser um baita de um cristão,
para ter um testemunho no trabalho, para conseguir levar o evangelho para aquelas pessoas que estão necessitadas. Esse cara vai lá e desobedece, pisou na bola. Eu creio que ainda esse é o coração de Deus. Por isso que nós precisamos ensinar uns aos outros a andar no temor do Senhor, a obedecer aquilo que Cristo nos ensina. Não significa que a gente vai acertar sempre, irmãos, mas existem princípios. E os princípios de Deus, eles não podem ser mudados. E aqui você vê uma vida, o Saul, ele começou bem, ele foi aos poucos, literalmente ele foi se desviando. Literalmente o coração dele foi buscando outras coisas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Deus falou que ele se arrependeu de ter constituído Saul rei, porque ele tinha desobedecido, sabe onde estava Saul? Ele estava erguendo um monumento em seu próprio nome. Um rei que começou humilde, se escondendo, com medo, né, da popularidade. Agora ele estava gostando de ser popular. O cara fez um monumento para ele. Enquanto Deus estava lá, ô Samuel, o cara errou, né? O cara vacilou e tal. Ele estava lá construindo um monumento para a sua própria glória. Ele não estava nem aí para Deus. Ele estava aí para a sua reputação. E eu vejo que muitos caras que carregam o nome de cristão, hoje estão mais preocupados com a sua reputação do que com o nome de Deus, do que com quem Deus realmente é. E aí, quando Samuel foi confrontar ele por ter desobedecido, ele trouxe mais desculpas. Ele falou, tive medo dos soldados e os atendi. As pessoas são os problemas. Eles me fizeram fazer isso. Ele não assumiu a responsabilidade como rei. Ele também depois reconheceu que pecou, mas aí ele falou assim, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Ainda assim ele queria continuar adorando a Deus, mas é como se ele falasse, não adianta, você pecou, você não se arrependeu. Tá, você entendeu que você errou, mas você não mudou seu coração. Você ainda quer que eu volte com você para te honrar perante as autoridades do povo e perante Israel. Você não está preocupado que você ofendeu Deus. Quando a gente peca, vamos supor, nossa, caí em adultério, a igreja não pode saber, mas Deus já sabe. Nossa, eu fui lá e roubei a caixinha das ofertas. Não deixa o pai do Enoque saber. Mas Deus já sabe. A gente gosta de ter a nossa reputação brilhando na frente dos homens. Mas a gente está podre perante Deus. Esse é o problema. E a gente fala, Deus é amor, Ele está de braços abertos, mas a gente faz igual Saul. Não, eu quero ficar bem na fita. Bem na frente dos homens. Não importa, depois eu acerto com Deus. Um dia eu vou encontrar Ele face a face e eu explico tudo direitinho. Eu falo que era difícil andar no meio dos meus amigos. Eu falo que era difícil aguentar as tentações. Eu falo que eu tentei, mas eu não consegui. Eu me esforcei, dei o meu melhor, mas não deu. Desculpas, desculpas, desculpas. Para não obedecer a palavra de Deus. Eu estou me colocando nesse pacote, irmãos. É sempre um desafio fazer a mensagem, porque o Espírito Santo sempre confronta a gente primeiro. Então, se você quer viver uma vida de temor na prática, comece a sondar se o seu coração teme mais aos homens do que a Deus. Se você está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu relacionamento com Deus. E aí Samuel falou assim, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? De novo, obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul, na verdade, ele foi seguindo por um caminho que não tinha mais volta. Eu creio que Samuel gostava dele, que Samuel queria fazer ele mudar de alguma forma. Mas ele sempre caía no mesmo erro, ele vivia desobedecendo. Ele não se importava com a palavra do Senhor. E ainda assim colocava o Deus no meio. Não, eu estou fazendo isso porque eu vou oferecer holocaustos a Deus. Não, irmãos, nós precisamos ser íntegros, sinceros. Errei, pequei, quero me arrepender. Deus vai te perdoar, Ele vai te curar. E você vai começar ou recomeçar a andar com Ele. Deus, Ele é um Deus de recomeço. Vê a história do filho pródigo. Estava longe. Mas quando ele caiu em si e ele voltou, o pai o acolheu. E Jesus estava contando isso exatamente para falar do pai que está no céu. Ele acolhe os pecadores que se arrependem. Ele acolhe aqueles que estão desesperados por ter uma reconstrução de vida. Por olhar a sua situação
e falar, de fato, Deus, tudo que eu fiz até aqui foi rebeldia, foi pecado, foi algo impensado, foi algo que não te agrada, Deus. E isso já começa a trabalhar o temor no seu coração. A vontade de querer voltar, a vontade de querer fazer o certo. A vontade de não pecar porque Deus te ama, não porque você é perfeito. E aí você vê que ele fala que Deus ia buscar alguém segundo o seu coração. E nós vemos a história do rei Davi. O rei Davi não é o melhor dos reis. Tem muitas coisas feias na sua história. Mas ele era um cara que temia a Deus. Ele era um cara que parava e falava assim, pisei na bola, como é que eu posso retratar? E Atos 13, 22 vai falar a respeito disso. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que ouve a palavra e obedece. Irmãos, a igreja não precisa de grandes eventos. A igreja não precisa ter uma baita placa, não precisa ter nada chamando a atenção para si. Ela precisa de homens e mulheres que temem a Deus. Só isso. Homens e mulheres que leem a palavra e querem praticar essa palavra. Concordam? A igreja não é muito mais simples do que a gente está esperando. A igreja não é uma empresa. A igreja ela não é uma instituição que tem que abraçar de tudo um pouco e fazer se desdobrar para atender todas as demandas. A igreja ela foi chamada para manifestar a glória de Deus no mundo. E isso é a partir da obediência da palavra. Então, a primeira coisa, irmão, se você quer viver o temor na prática, volte para as Escrituras. Não no sentido de você ler e saber cada vírgula da palavra, mas de você se alimentar dela. Ela ser seu alimento e ela começar a te mudar de dentro para fora. Aí você não vai precisar de um discipulador, você não vai precisar de um pastor, você não vai precisar de uma como é que a gente fala quando usa quando quebra a perna, você usa uma muleta. Não é luneta, né? Muleta. Muleta, a gente não precisa de muleta, irmãos. Ah, mas o que você falou de ensinar a obedecer? Ok, funções dentro da igreja do corpo. Cada um recebe um dom, nós compartilhamos entre nós nos ajudamos a crescer, nós nos incentivamos a voltar para Cristo, a permanecer em Cristo e a viver para Cristo. É basicamente esse o papel da igreja. O que eu estou falando, irmãos, é muito mais profundo, vai exigir algo de nós que a gente talvez não esteja acostumado. Porque nós estamos acostumados a vir aqui, ouvir um sermão e voltar para casa. Tenho certeza que você não sabe metade do que eu preguei no sermão. Nem eu sei direito o que eu preguei, está escrito aqui no meu esboço. Eu lembro de relances, eu lembro de alguns momentos que foram mais acalorados, alguns momentos em que as pessoas responderam melhor ao sermão, mas você não consegue guardar um sermão de ponta a ponta. Sabe por quê? Porque a gente tem um limite de atenção, a gente tem um limite de ouvir a palavra lá naquele momento e falar, isso me alimentou. Mas o dia a dia é com Cristo. Você entrar na presença dele e deixar ele ministrar a sua vida. Eu não estou pregando aqui uma anarquia. Estou pregando a Bíblia. Cada cristão voltando para Cristo. E depois distribuindo o pão. Cada cristão sendo curado pelo próprio Cristo. E depois vindo auxiliar aqueles que estão no fardo. Cada cristão se dispondo em seu coração a servir esse Senhor. E não a uma instituição. Não ao pastor. Não a um grupo religioso. Mas a Cristo. A dinâmica da igreja muda, irmãos. Você vem aqui buscar o Senhor, você vem aqui conhecer os irmãos, ou ter comunhão com os irmãos, porque Cristo está em você e você quer compartilhar da mesma fé. E quando a gente fala, a gente transmite graça àqueles que estão ouvindo. Porque nós estamos o quê? Cheio do temor de Deus. Atos era isso. Eles pregavam, viam várias pessoas se converterem, mas eles tinham algo em comum. E eles vinham e oravam, eles vinham partir o pão, e eles vinham e ensinavam a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eles viviam no temor do Senhor. E as pessoas iam sendo acrescidas. Não é opinião de homens. Nenhum homem é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Não é o que eu acho, o que você acha. Nós somos irmãos em Cristo, mas Ele é o cabeça. Então é se submeter à vontade dEle. Obedecer ao que Ele nos ensina. Agora, se você ouve fulano de tal, ele ouve fulano de tal, o outro ouve fulano de tal, todo mundo fala que é cristão, mas ninguém ouve Cristo, é uma bagunça. Eu estava lendo o devocional do Tozer, ele falou assim, impressionante, como vários homens querem ocupar posições de liderança dentro da igreja,
mas eles não tiram um minuto para orar e ouvir o Senhor. Como é que eles podem guiar a igreja? Não guia. A igreja tem que fazer um marketing, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, isso não é algo que Deus te direcionou. Porque a igreja não foi chamada para isso. Ela pode ser uma igreja que você tem que entrar no bueiro para participar do culto. Mas ali existem cristãos. É isso que Deus quer. Se for para ter o marketing, beleza, mas aí Deus direcionou. Deus pode usar qualquer ferramenta. Mas a nossa ideia de igreja, irmãos, ela tem que ser confrontada. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, Ele é o cabeça. Ele que manda. Vamos usar o português claro, Ele é o manda-chuva. E um problema que nós temos nas igrejas é que muitas vezes ele não está no lugar de liderança como deve. A gente coloca outras pessoas. A gente, às vezes, se coloca nessa posição. O nosso papel é falar, ó, você é um cristão, vá até o cabeça, ele vai te responder. Ah, mas o fulano de tal está em submissão. Oramos por ele e encaminhamos ele para Cristo. É essa a dinâmica do corpo. Sempre se voltar para Cristo, em todo momento. Ah, então como é que você fala de viver uma vida de temor prático? Assim. Sempre volte para Cristo. Sempre busque a Cristo. Sempre procure ouvir o que Deus quer nos falar. Porque Ele fala através da sua palavra. Amém? Irmãos, como conclusão dessa mensagem, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Nós precisamos fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. Nós precisamos amar como Cristo ama. E como é que a gente vai aprender isso? Eu sou o melhor exemplo disso? Não. Talvez eu seja um cristão aqui que estou querendo viver para Cristo e tentando demonstrar da melhor forma o que é ser um cristão. Mas eu não sou perfeito. Quem é perfeito é o cabeça, é Jesus. Então, se cada um fizer isso, de olhar para Cristo, ouvir e obedecer, praticar, isso vai tornar a igreja mais saudável. Isso vai impactar o mundo. Isso vai trazer mudança. Porque nós vamos fazer de acordo com o que o Cristo está nos ordenando. Esse é um coração que teme a Deus. Um coração que ouve o Senhor Jesus. Não é um coração que ouve os homens. Não é um coração que se sente pressionado pela situação e toma uma decisão. Mas é um coração que para e fala, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? Como igreja, irmãos, se nós queremos viver no temor do Senhor, esse é o único caminho. Colossenses 3, 23, 24, para acabar. Ele fala o seguinte, e tudo quanto fizerdes, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo Senhor é que vocês estão servindo. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, ou deixamos de fazer, tem a ver com Cristo. Então, se nós queremos ter um coração de temor, se nós queremos ter uma vida de temor a Deus, nós primeiro precisamos rever como é que está o nosso relacionamento com o Senhor. E depois deixar Ele ministrar na nossa vida, para que as coisas venham a acontecer de acordo com a vontade soberana dEle. Amém? Vamos ficar de pé? Bom, irmãos, vamos nos colocar na presença do Senhor nesse momento. Permita que Deus te ministre através dessa canção, através das palavras que foram ditas aqui. E eu realmente quero incentivar que cada um ande